Desde o nosso último encontro, muita coisa aconteceu com a guerra comercial imposta por Donald Trump e como isso impactou os mercados ao redor do mundo. Vem comigo que eu te explico nesse vídeo. Eu sou Enzo Pacheco, analista de mercados internacionais aqui da Empíricos, e se você não assistiu o primeiro vídeo, ele está em algum lugar aqui da tela, acompanha lá para saber mais detalhes do tema. Nessa última semana a gente teve alguns desdobramentos dessa guerra comercial que seguem impactando os mercados acionários do mundo inteiro. Depois do recuo inicial, lá no dia 9 de abril do governo Trump, em relação às tarifas iniciais, reduzindo a alíquota para o máximo de 10%, alguns investidores permaneceram com algumas dúvidas. Afinal de contas, a alíquota imposta de 10% ainda era um patamar muito superior da que estava vigente até então, e a abordagem em relação à China piorou, né? Teve um aumento na tarifação dos produtos chineses que poderia chegar até 150%. Afinal de contas, muitos produtos do dia a dia dos americanos vêm lá do gigante asiático, por exemplo, o iPhone. Com isso, as ações da Apple continuaram sofrendo uma grande desvalorização na quinta-feira e na sexta. Porém, no final da semana, no apagar das luzes, o governo Trump anunciou que alguns produtos que vêm lá do gigante asiático seriam excluídos momentaneamente dessa tarifação. Isso inclui smartphones, semicondutores e servidores, o que inicialmente deu um alívio para os investidores. Mas o que foi bem recebido pelos investidores do mundo inteiro já sofreu com um balde de água fria, uma vez que o Trump, no domingo, anunciou que essas tarifas seriam excluídas momentaneamente e seriam anunciadas tarifas para esses produtos ao longo das próximas semanas. Ainda assim, na segunda-feira, os mercados tiveram uma boa performance, calcada nessas empresas, né? Ações da Apple, da Nvidia se valorizando 5%, 10%. Porém, no resto da semana, outras notícias vieram à tona, né? Como, por exemplo, a decisão da China de suspender a compra de aviões da Boeing, demonstrando que o governo chinês não vai aceitar as imposições do governo americano. E aí, também na terça-feira à noite, a Nvidia anunciou que vai pagar uma multa recorde de mais de 5 bilhões de dólares por ter desobedecido algumas regras de vendas de produtos para clientes chineses. Tudo isso trouxe mais volatilidade para o mercado, mostrando que essa temática da guerra comercial deve permanecer nos próximos meses. Tanto que, quando a gente olha o S&P 500, né, que é o principal índice acionário do mundo, a gente tem um indicador conhecido como índice VIX, que é tido como o índice do medo para os investidores globais. Quando esse índice ele fica acima dos 20 pontos, já indica um momento de estresse dos mercados. Mas nessa esteira da guerra comercial, esse indicador chegou a bater mais de 50 pontos, um patamar comparável com a pandemia da Covid-19 e só foi menor do que a crise de 2008. Ainda que esse indicador tenha recuado ali para casa dos 30, 35 pontos, esse patamar ainda indica muita preocupação dos investidores de como o mercado vai agir daqui para frente. Só para ter uma ideia, quando esse indicador roda ali na casa dos 30, 35 pontos, isso indica que os investidores enxergam o S&P 500 tendo uma variação de 10% daqui para frente. Mas é importante dizer, pode ser uma variação tanto para cima quanto para baixo. Enquanto a gente está gravando aqui, isso indicaria que o S&P 500, que hoje está na casa dos 5.300, 5.400 pontos, ele poderia terminar os próximos 30 dias perto dos 6.000 pontos, uma valorização de 10% desse patamar, ou abaixo dos 4.800, 4.900 pontos. O que demonstra que a gente tem uma diversidade de cenários ainda para tentar entender para onde vai o mercado a partir de agora. E essa discrepância de cenários dificulta a vida dos analistas, como eu, né? Para a gente tentar estimar o lucro por ação das empresas para o ano de 2025. Lá no começo do ano, os investidores tinham como uma estimativa, um consenso de mercado, que o S&P 500 terminaria o ano com 270 dólares de lucro, o que poderia levar o índice para casa dos 6.600 pontos. Mas nos últimos dias a gente tem visto algumas revisões dessas métricas, tanto para o lucro por ação, quanto para a estimativa do S&P 500. Alguns investidores agora vendo já um lucro por ação de 250, 260 dólares por ação, o que levaria o índice para um patamar de 5.500, 5.800 pontos. Só para demonstrar que essa incerteza criada pela guerra comercial dificulta, né, essa projeção dos analistas, o que também dificulta a performance dos ativos daqui para frente. Isso, porém, não significa que o investidor deve abrir mão das ações lá nos Estados Unidos, né? A gente tem que ser um pouco mais seletivo, modelar a nossa exposição, procurar empresas e setores que sofram menos com uma desaceleração ou uma recessão da economia americana. Mas para você ficar mais atualizado sobre o que acontece no mundo com essa guerra comercial, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube para acompanhar quais são os próximos capítulos dessa história. Valeu, um abraço!